do Dr. Jerônimo Tovela, que é do PMA, Programa Mundial da Alimentação. Vamos então falar da resposta das Nações Unidas a situações de crise. Estivemos e ainda estamos numa época de muita vulnerabilidade no tocante às situações de emergência. Há muita chuva e, portanto, passamos por uma situação de ciclones, ciclone Dando, ciclone Funso, e, portanto, vamos falar sobre a resposta de algumas instituições a situações de emergência, porque o espírito de solidariedade tem que estar presente em todo o ser humano e melhor ainda quando há instituições que foram criadas para responder, para dar apoio necessário às pessoas quando se trata de situações difíceis. Ora, bem-vindo ao Tudo às 10, Dr. Jerônimo Tovela. Qual é a resposta que foi dada à situação que Moçambique esteve a viver e ainda está, porque sabemos que nem toda a gente voltou à normalidade, nem todos voltaram à situação normal, ainda há pessoas desalojadas, bem que há alguns abrigos que já foram criados. Portanto, interessa-nos saber que resposta foi dada diante das dificuldades que passamos há pouco tempo. Muito obrigado pelo convite que nos é formulado. Talvez começar por dizer que a ação humanitária, de uma maneira geral, é coordenada pelo governo através do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. E nós, as organizações não governamentais e as agências das Nações Unidas, estamos todos agrupados numa instituição que se chama Equipe Humanitária Nacional. Estamos a fazer assistência nesta última situação criada pelos dois ciclones que fez referência. Estamos a assistir os distritos costeiros nas províncias de Zambésia, Gaza e Maputo, sobretudo, com vários tipos de intervenção, desde o que diz respeito à segurança alimentar, à água e saneamento, à proteção da criança e por aí fora. Muito bem. E em relação a que instituições são essas exatamente? Podemos saber? Existe o PMA, que outras instituições? Tal como eu disse, a equipe humanitária nacional é composta por agências das Nações Unidas e pelas organizações não governamentais nacionais e internacionais. É a fórmula encontrada para melhorar a coordenação entre os vários atores que trabalham em respostas à emergência, por um lado, e o governo com os seus setores, por outro lado. Então, nas agências das Nações Unidas, estamos a falar do PMA, do Unicef, do PNUD, do UNHCR e por aí fora. Enquanto que lá das ONGs internacionais temos a Visão Mundial, Save the Children, o IRD, o Samaritan's First, e temos um grande número de organizações não governamentais nacionais também no terreno a fazerem trabalho apreciável. Muito bem. Em que papel exatamente estas instituições estão a fazer no nosso país para diminuir, aliviar o sofrimento dos moçambicanos que foram afetados pelos ciclones e pelas inundações? Não só na Zambésia, que falou há pouco, já que a Zambésia, como todos sabemos, foi a principal província, ou a província que sofreu mais com o ciclone Funso, mas também nas outras províncias onde houve situações que precisam de ajuda. De uma maneira geral, essas instituições têm seus programas regulares que visam mitigar esta vulnerabilidade que é recorrente no nosso país. Para além de assistir quando temos uma situação de crise, de emergência, que é o caso agora. Mas dando o exemplo do PMA, nós trabalhamos com comunidades, com atividades específicas, para que elas se tornem mais resilientes, mais resistentes a situações de crise, para que sejam afetados o menos possível. Então, por um lado fazemos isso, por outro fazemos capacitação às instituições do governo para que tenham uma maior capacidade de resposta em termos de ação quando esta calamidade nos bate à porta. Talvez dizer ainda que nesta capacitação estamos a falar de treinamento, estamos a falar de equipamento, não só as instituições do governo, mas também as comunidades locais, tendo em vista que em algum momento da nossa história como país sejamos capazes, por nós mesmos, nos defender das instituições. Muito bem, e como disse, é feita uma coordenação com o nosso governo.
A coordenação é justamente para evitar que cada uma dessas instituições reporte individualmente. Dando um exemplo, o PMA, por exemplo, faz assistência alimentar, né? A Unicef preocupa-se com a situação da criança e por aí fora. Então, se nós imaginarmos 20, 30, 50 organizações numa situação de emergência, é preciso harmonizar as abordagens para evitar duplicações de esforços, duplicações de instrumentos de trabalho, por aí fora. Então, essa coordenação sob a equipe humanitária nacional visa harmonizar isso e dar uma resposta única, de uma forma clara, sistematizada, que permita ao governo saber qual é o ponto de situação do apoio que está sendo prestado. Qual é a situação atual dos locais afetados pelos ciclones e pelas inundações? Neste momento estamos na fase de resposta. Houve um primeiro momento que foi de procura de informação para aferir exatamente o que tinha acontecido, quantas pessoas, quantas áreas e estruturas foram perdidas, por aí fora. Neste momento, as várias organizações estão no terreno a implementar a resposta, que é a assistência de várias ordens conforme as necessidades, não é? Mas também, porque ainda estamos dentro do período de ocorrência de ciclones e cheias, continuamos a alocar estoques, fazer preposicionamento, para que, se uma situação similar aconteça em algum outro ponto, sejamos prontos para agir. Portanto, podemos então estar seguros de que em todos os locais afetados há comida, há água, portanto, pelo menos aquelas necessidades básicas são satisfeitas? Nós tivemos estoques que nos permitiram fazer uma resposta imediata para esta situação. Mas, como se deve imaginar, não sabemos o que pode acontecer amanhã. Então há ao mesmo tempo um esforço de procurar mais recursos, criar mais capacidade para que, dependendo da dimensão do desastre que ainda possa ocorrer, possamos estar... E não é posteriormente feito um acompanhamento, não há uma ligação que fica com essas comunidades, por forma a garantir que se hoje houve comida, amanhã também tem que haver? Como é que é esse processo? Como eu disse, há uma resposta para uma situação de crise, não é? Mas, fora de períodos de emergência, temos um trabalho constante com as comunidades em termos de capacitação, de formação, não é? Para evitar que essas comunidades estejam desprotegidas quando a emergência ocorre. Se reparar, vai notar que os desastres naturais têm criado cada vez menos danos em termos de perdas de vidas humanas, sobretudo, não é? Isso é graças ao esforço que a equipe humanitária está a fazer em apoio ao governo para que estejamos cada vez mais preparados nas populações para enfrentar situações de crise. Muito bem. Estamos num período escolar, sabemos que há zonas em que as inundações e os ciclones destruíram, infelizmente, algumas escolas e, portanto, qual é a situação das crianças dessas zonas? Já estão a estudar? A situação já está normalizada, pelo menos em relação à escola, à educação? Foram registradas várias escolas, salas de aulas destruídas por causa dos ciclones e houve um esforço muito grande de criar condições alternativas, como por exemplo lonas, não é? Tendas para escolas temporárias para que as aulas continuassem. Então, na medida do possível, em vários locais as aulas estão em curso, não é? E onde não é possível, há esforços que estão sendo envidados para que as condições sejam criadas o mais rapidamente possível. Quanto à acessibilidade, há alguns locais que ficaram inacessíveis, estradas cortadas, pontes, como é que está a situação da ligação a esses pontos? Tivemos, de facto, situações de inacessibilidade. Eu posso dar exemplo da província da Zambésia, onde estive a coordenar localmente o esforço da equipe humanitária. Tivemos pontos no distrito de Pebane, onde caíram pontes, mas também houve situações, por exemplo, acesso a Nantes, onde houve alagamento das vias de acesso e não era possível passar. Isso criou algum atraso na assistência às comunidades, mas é uma situação que
está sendo ultrapassada e os programas estão em curso. E salta-me à vista uma questão que é querer saber, no painel de luzes aceso, não é, doutor? Estarão os mesmos sinais acesos para todas as províncias, igualmente? Sobretudo para as mais afetadas? Sim, a ação humanitária, de uma maneira geral, concentra-se onde há maior possibilidade de choques, de ocorrência de desastres. No nosso caso, estamos a falar de desastres naturais. Então, estamos conscientes que pode acontecer em qualquer ponto do país e estamos preparados para isso. O preposicionamento é feito com base na tendência histórica, não é? Estamos a falar de cheias, estamos a falar junto das principais bacias hidrográficas, mas também ciclones, estamos a falar da zona costeira, sobretudo. Então, estamos concentrados nesses pontos, mas estamos preparados, temos consciência de que o país é um todo e pode acontecer em qualquer sítio. Mas as atenções ficam sempre voltadas àqueles locais onde há maior possibilidade, portanto, maior vulnerabilidade de ocorrência. Exatamente. Bem. Qual é o nível de alerta, doutor? Neste momento o INGC decretou um alerta institucional laranja, que significa que as instituições estão preparadas ou devem estar preparadas para intervir porque há um perigo iminente. Por conseguinte, não há luz vermelha acesa. Por enquanto, é o amarelo. Ou o laranja. Laranja. Pelo menos a informação até ontem era essa. Pode ter mudado com o avanço do Giovana, mas cabe ao governo se pronunciar sobre isso. Muito bem. Daqui em diante, o que é que irá acontecer? Bom, estamos a monitorar a situação, estamos a acompanhar a evolução dos ciclones que estão em formação, falamos de Giovana, podem acontecer outros durante este período até final de março. Estamos a monitorar os níveis hidrométricos nas principais bacias hidrográficas e estamos nos preparando em termos de preposicionamento, de alocação de pessoal para possível ocorrência de desastre. Então, basicamente, estamos a monitorar em apoio ao governo moçambicano.